A gente nunca sabe quais são os motivos profundos porque a gente escolhe um caminho na vida. Para entender, eu tenho que contar que eu sou um filho caçula de 8 filhos de um casal de que o pai morreu muito cedo, que eu mal conheci. Passamos logo depois 5 anos de guerra, muito sofrimento e muito medo e muita angústia. Eu vi os medos da minha mãe, eu mal entendia, mas sentia. Meu pai, que já faleceu, e minha mãe, que ficou com 8 filhos, tocando uma fazenda que ele deixou e trabalhando muito, sempre me levava à igreja para pedir força, porque ela tinha que educar os filhos e eu participei muito, porque era filho caçula, que ela sempre levava para a igreja. Eu era coroinha. Tinha aquele ideal, eu tenho que mudar o mundo. Um mundo onde não tem mais guerra, onde não se mata os outros, onde tem justiça. Que eu procurei muito mais um caminho de um trabalho social do que um trabalho religioso. Mas o caminho que eu achava como filho de uma família rural, para poder estudar, era o caminho de ir para o seminário. Naquela época, na Holanda, o catolicismo era um caminho que praticamente toda a população seguia. Então, era uma hora para a família ter alguém que escolhia a vida religiosa, principalmente como sacerdócio. Era um sacrifício para a minha família também, porque o colégio era caro, que ganhava na fazenda uma parte tinha que pagar o estudo. Mas era também um orgulho para minha mãe e meus irmãos ter um irmão que escolheu o sacerdócio. Em 1959, 1º de janeiro, eu desci no Rio de Janeiro, um calor horrível. Nós saímos da Holanda, era 5 ou 6 graus abaixo de zero, viajávamos quase 4 semanas de navio, cheguei aqui no Brasil, Rio, 40 graus. A Holanda era o país mais burguês, mais conservador da Europa, país rico, porque ficou livre da Primeira Guerra Mundial e se enriqueceu. É um país conservador porque estava ligado ao próprio tipo burguês que o holandês era. Veio a guerra, acabou com isso tudo. Países cristãos como Alemanha, França e Inglaterra mostraram que não tinha cristianismo nenhum, apenas pensaram no lucro, e por causa disto que a Segunda Guerra Mundial é nada mais do que um prolongamento da Primeira. E nós, jovens, foram vítimas dessa mentalidade egoísta e de um capitalismo industrial. Hoje nós estamos no capitalismo financeiro. Quem manda agora e quem está fazendo a guerra são os banqueiros. Padre Justino, que soube que tinha em Miracema um padre novo, que era bem um pouquinho mais de contra. Naquela época, eu lembro, tinha uma mentalidade da igreja que não poderia dar absolvição quando usava comprimido para evitar filhos, etc. Eu nem liguei, dava absolvição para todo mundo, porque eu achava que isso não tinha sentido. Então eu já tinha fama, não queria isso não, mas eu tinha fama de ser meio revolucionário. E Padre Justino gostava disto, porque ele também era assim. E ele falou, não, isto tem que vir para Campo Belo. Eu não gostei, mas depois em Campo Belo ele foi meu maior amigo. Padre Humberto me conhecia ainda do colégio na Holanda.
ele já falava que eu sempre era um pouquinho, assim, questionador. Eu sou filho de caboclo holandês. Então eu vi que tinha lá caboclo brasileiro, que no fundo era a mesma coisa, uma cidade muito conservadora, com alguns fazendeiros grandes que mandavam um pouquinho, mas que houve uma tentativa de mudança. E que os alunos que vinham no colégio já aspiravam a outras coisas. O Padre Pedro me respeitava, porque quem fazia Padre Pedro me respeitar foi Padre Lucas. Era uma figura dinâmica. Ele conseguia ganhar, principalmente os fazendeiros da região, por sua maneira de ser. A ideia de igreja naquela época era o prédio. E ele tinha esta ideia. Era outra geração. Os padres daquela época consideravam a igreja a coisa mais importante que poderia fazer para uma comunidade. E aí vem duas mentalidades. A mentalidade de Padre Pedro e a mentalidade de Padre Justino e Padre Humberto, e que entendia sobre promoção, ensinar o povo e fazer o povo consciente, trabalhar com a inteligência do povo. Era outra mentalidade. Era praticamente só rapazes, porque era do colégio Dom Cabral. Mas já trouxeram algumas meninas. Daí eu consegui dar aula de religião no colégio São José e comecei lá a tentar convencer as meninas para também participar do movimento de jovens. E aí deve-se muito a Vilma Alvarenga, que era professora de educação física do colégio São José. E ela me ajudou muito para poder entrar naquele colégio de freiras alamãs, com mentalidade antes não da Segunda Guerra Mundial, mas antes da Primeira Guerra Mundial. Fiquei conhecendo a Silvinha, que sentava no primeiro banco, que é a atual mulher de Vicente Odair, que era uma menina muito quietinha, muito atenta, e que depois, quando a UEC estava crescendo e se virou mais misto, que foi escolhido como vice-presidente. E aí a UEC, naquela época, tomou um rumo enorme. Eu achava que o teatro unia as pessoas, ajuda as pessoas a se expressar os sentimentos, os sonhos, a agressividade, as decepções, o desejo de amor, consciente e inconscientemente. Já estava na minha cabeça que teatro seria muito bom. Eu aprendi e fiquei até muito amigo das pessoas do teatro, tanto que nós viajávamos juntos. Quem podia imaginar que um padre ia viajar com rapazes e moças numa Kombi para Perdões apresentar um teatro? Juraci Camargo, ele já tinha uma mentalidade que correspondia um pouquinho que eu queria dizer, o bobo do rei, mas ele gozava a cara do rei. O rei era aquela superestrutura, aquela mentalidade vertical típica. Ele acabou com isto. Ele já tinha uma mentalidade socialista, e isso me atraía. Eu acho que eu tive uma formação inconsciente socialista. Basta dizer que meu pai era presidente dos pequenos fazendeiros, já tinha uma mentalidade social. O meu irmão também era secretário naquele movimento. Sempre pensava muito mais no povo do que no poder. E isto eu tinha um pouco recebido a vida inteira.
Eu nunca tive preocupação com a moral, essas coisas, porque eu sempre pensava, a pessoa mesmo tem que decidir o que quer. Bom, eu não queria um bêbado lá, não. Então, eu sempre pedia, quando alguém bebia demais, falava, dá uma olhadinha lá, para ele não ficar criando caso, outra coisa. Mas fora disso, nunca me preocupei muito, não. Eu nunca me preocupei também com o que os alunos faziam, assim, essa preocupação com bebida, com sexo, essas coisas. Nunca me preocupei, nunca. Eu acho que isso é uma opção da pessoa. Eu procurei só levar eles à consciência. O homem consciente sabe o que ele deve fazer. Eu creio que é isto mesmo. Naquela época, imaginaria que a UEC poderia durar tanto tempo quanto durou em Cabo Belo? Não pensava não. Eu pensava no dia de hoje em direção a amanhã. Aliás, a pior palavra que existe, eu uso isso até em psicologia até hoje, é a palavra se. Se eu não tivesse feito isso, já passou. Se eu no futuro você vai morrer, bom, não estamos no futuro. Eu acho que a melhor maneira de viver é viver no presente. Até hoje eu defendo esse sistema. Viva hoje. Amanhã vem, não precisa se preocupar não. E assim foi com você também. Eu estava preocupado com hoje. Eu estou responsável por o dia de hoje. O que vai vir amanhã, não sei. Eu também não podia saber. Mudou tanta coisa. Cabo Verde também não é mais Cabo Verde daquela época. Mas você não pode prever nada, não? Então não me preocupei. Eu gostei do que ele estava fazendo. Creio eu, se eu ia continuar a trabalhar, que eu ia mudar toda hora uma coisa, porque eu não consigo parar. Mas eu devo muita coisa ao meu serviço, ao meu trabalho anterior. Sem dúvida. A vivência com os jovens. Muito. Quem me ajudou muito, Cabo Verde foi o início. Para mim, até hoje, a religião é uma busca, não uma afirmação para querer converter os outros. É uma busca da resposta do mistério da vida. Para mim, Deus é isto. E não uma coisa imposto, inventado. Não. É a explicação mais profunda da minha existência, da sua, da minha e do mundo. E isto eu guardei. Isto não é do ex-padre ou padre, ou sei lá que eu sou. Isto é de um ser humano igual a você, que pensa e sente e que achou essa resposta. O que mais me entristece no Brasil é que a ditadura militar ela conseguiu despolitizar a juventude brasileira, que é muito triste. E dos jovens, um desinteresse na política. Fui muito controlado, observado pela polícia naquela época, eu sabia disso. Mas eu sempre pregava o que eu poderia pregar e fazia só perguntas. Uma resposta que eu queria te dar sobre o regime. Este regime colaborou para a minha saída, porque eu esperava da igreja uma atitude que ela não tomava. 64, 65, 66, na época de Médici, onde amigos meus foram torturados, estudantes, grandes pessoas, brasileiros, lindos, ótimos, e isto me doeu demais. A igreja não fazia nada, um ou outro, e se um ou outro abria a boca, ele era subversivo, comunista, ou sei lá o quê. Isto, creio eu, que ajudou muito a mim de ter uma certa descrença, talvez, em determinadas coisas. Isso me fez sair. Eu saí em
68, 69, naquela época, e casei 2 anos depois.